bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luis Beck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente está com o Beto Ambrosio. O Beto é fotógrafo e idealizador do projeto Fé Latina, marca criada por ele após passar por uma experiência inacreditável, atravessar a América Latina de bicicleta em uma viagem que durou 2 anos e 8 meses, pedalando por 25.160 quilômetros ao longo de 17 países da América Latina. Após a viagem, Beto publicou o livro Fé Latina, uma volta de bicicleta pela América Latina, onde conta em forma de diário a sua vivência durante esses anos. Beto, seja muito bem-vindo ao Backstage. Valeu, Beck. Sensacional. Beto, eu queria começar com o nome, Fé Latina. Por que você escolheu esse nome para ser o nome do seu projeto? Cara, essa foi uma viagem de muita fé. Uma fé em vários sentidos. Tanto a minha fé em algo além da matéria aqui, algo que a gente não vê, mas em que eu acredito. A fé que eu tive nas pessoas e a fé que as pessoas tiveram em mim. Então, sem a fé, essa viagem seria muito mais difícil. Eu tinha fé nas pessoas, eu acreditava que essas pessoas iriam me ajudar. Eu estava sozinho no mundo e, cara, eu tinha certeza de que eu iria chegar nos lugares e as pessoas iriam olhar pra mim e ao invés de elas quererem me roubar ou fazer qualquer coisa ruim, pelo contrário, elas iriam me ajudar. E assim foi em todos os lugares que eu passei. Então eu acredito que a fé é esse poder da gente materializar as coisas, a gente acreditar que vai acontecer. E a mesma coisa, a fé que elas tinham em mim, de me ver em cima de uma bicicleta e olhar, conversar um pouquinho comigo e falar, tá, esse cara aí, tá tudo bem, vamos ajudar esse cara, vamos botar ele pra dentro de casa. Isso é algo que você traz bastante no livro, né? Que em vários momentos ali você coloca, putz, agora eu tô sozinho, sem comida. No primeiro dia que você foi acampar lá na barraca sozinho, né? Aí você falou, bom, e agora? O que eu faço? Aí você pede pra Deus, aparecem os caras que te dão um monte de comida, né? Exato. Isso foi uma constante na sua viagem, você Uma precisar constante. e aparecer a solução, assim. É uma constante. Cara, é impressionante a quantidade de situações em que aparece o que eu preciso. Eu tô precisando de alguma coisa, pum, aparece. Fé. Né? Acreditar que o paizão, como eu chamo aí no livro, né? Que Deus, ou entendam como quiser, falem como quiser, chamem como quiser, né? Independente da palavra. Eu chamo de Deus, eu chamo de pai, eu chamo do que quer que seja, de mãe, de natureza. Mas independente do nome, isso não tem importância. Eu acredito numa conexão que a gente pode estabelecer com algo que é uma inteligência suprema, que está aí além do que a gente pode ver. E essa inteligência suprema, na verdade, está dentro de nós. Né? E a gente tem a capacidade de se conectar com isso. Não como algo além... Eu já falei que está além, sim. Mas não como algo externo a nós. Uhum. É externo, sim, porque está em tudo, mas está dentro também. E eu acho que a nossa capacidade de buscar isso dentro, de se conectar, né? E quando a gente se conecta, parece que tudo flui melhor, as pessoas aparecem, né? O que a gente precisa aparece. Então, nessa viagem, cara, eu busquei muito essa conexão. Eu busquei muito essa proteção, essa fluidez. Então, as pessoas foram aparecendo de uma maneira inacreditável. Na introdução do seu livro, no comecinho ali, o Rafael Lima Verde escreve que existem 2 tipos de pessoas. Os astrônomos, que se contentam em espiar as estrelas, e os astronautas, que não descansam até tocá-las. Conheci em Maringá um astronauta, atento, inquieto, curioso e doido para ganhar o mundo. E feitos heróis das várias tradições antigas, Beto Ambrosio realizou sua própria jornada. Beto, você concorda com o Rafael? Você é esse cara que não se contenta até tocar as estrelas? Completamente, cara. Eu me sinto assim. Eu fico ansioso, às vezes, até demais, por querer conhecer, né? Por ver o mundo e ver as pessoas, as culturas que estão espalhadas por esse planeta, coisas que são tão fascinantes, né? E eu quero ir lá ver. Ver pela tela do celular, bom, mas não me contento com isso. Eu quero mais, eu quero ir lá, eu quero conversar, ouvir as pessoas, fotografar essas pessoas, entender como que essas pessoas vivem, no que elas acreditam, né? Então essa é a minha inquietude, essa é a minha paixão. E é voltar dessas viagens com uma mensagem, mostrando que existe muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Tentando resgatar essa fé na humanidade, sabe? Através de pessoas que estão aí pelo mundo, vivendo de formas incríveis, de maneira muito simples. E são pessoas que não têm nada dentro de casa, mas compartilham tudo que tem. Isso é muito lindo, isso é o que eu tento trazer através desse projeto como um todo. Beto, eu queria saber, você falou bastante sobre a fé e sobre essa certeza de que as coisas iam dar certo e como isso te motivou, né?
Eu queria saber se quando você tinha ali 25 anos, era isso a idade que você foi? Se você já tinha essa cabeça, essa ideia de que você ia encontrar um mundo melhor, com pessoas que iam te dar uma esperança no mundo. E da onde que surgiu essa ideia de você ali com 25, recém-formado na faculdade, e viajar o mundo com uma bicicleta? Como que começou tudo isso? Cara, eu sinto que com 25, óbvio que em alguns pontos da minha vida eu amadureci muito, graças a Deus, né? Todos nós amadurecemos. Mas em outros, eu sinto que sim, eu já tinha algo que é parecido com o que eu percebo em mim hoje. A fé, né? Essa coisa das pessoas, essa fé em algo além da nossa matéria, como eu já falei várias vezes, é algo que eu já tinha, é algo que eu sinto que eu tenho desde sempre, né? Eu sempre busquei uma espiritualidade, eu sempre busquei conversar, né, com esse Deus, desde que eu sou molequinho, com 12 anos de idade, eu acho que eu deito na cama e começo a conversar com Deus. A sua família é religiosa? Não, assim, alguns são, outros não, né? Minha mãe até me levou pra fazer ali catequese, essas coisas, mas eu nunca fui muito de ir na igreja nem nada. Eu ia na igreja pra paquerar as menininhas lá, ficava na porta da igreja, eu e uma galera na porta da igreja, mas ninguém entrava. Era o rolê de vocês. Era o rolê de domingo à noite, sabe? Mas não entrava pra ouvir o padre. Mas é uma coisa mesmo de dentro, né? Então, enfim. E como antes dessa viagem pela América Latina, eu tinha feito 2 outras. Né? Eu fiz 2 outras viagens pelo Nordeste do Brasil, de bike também. E nessas viagens que eu entendi o poder que a bicicleta tem, né? De me conectar com as pessoas. E eu vi que quando a gente está de bicicleta, as pessoas querem te ajudar. Elas fazem questão de te ajudar, né? E muito mais do que qualquer outro pensamento desvirtuado aí. Né? As pessoas, eu falo que se eu passei por pessoas más, ou, né, pessoas que roubam por aí, pessoas que fazem maldade, eu acho que essas pessoas me viram, mas elas se sensibilizaram pela bicicleta. Elas, puta merda, esse cara aí, deixa eu ajudar esse cara. Eu não vou roubar ele não, sabe assim? Olha fudido aí com uma bicicleta. Porra, o cara veio lá da puta que pariu com essa bicicleta, velho, vamos ajudar. Então eu acho que desperta o lado bom das pessoas, a bicicleta, sabe? Uma vontade de acolher. A pessoa não cresce o olho, ela, pelo contrário, ela cresce o coração. E aí ela quer te ajudar. E você deu um nome pra sua bicicleta, que é Princesa. Sim, a Princesa foi um nome... Princesa não é um nome, né? Mas foi uma forma carinhosa que eu comecei a chamar minha bicicleta, minha princesa, e no fim ela virou a Princesa. Com P maiúsculo. Com P maiúsculo. Né? Tem um momento no livro em que eu paro de falar com P minúsculo e começo a colocar com P maiúsculo, que é quando ela foi batizada como Princesa. É lá no comecinho da viagem já, né? No começo. Você tinha uma vida tradicional, assim, você fez faculdade de administração, e quando você terminou a faculdade, você decidiu fazer essa viagem, você não se encontrou direito ali. Eu queria que você me explicasse, até porque eu me identifico um pouco, eu fiz faculdade de Direito, estou me formando agora, e estou fazendo um podcast que não tem nada a ver com Direito, né? Eu queria saber um pouco como que foi esse medo e essas angústias que você tinha de meio que largar o que você estava, o seu caminho, o seu trilho ali, para ir buscar algo diferente que é bem fora do tradicional, assim, né? Do caminho que se espera, talvez seus pais, sua família, enfim. Como que foi essa decisão para você? Como que sua família lidou? E como que era esse medo que você tinha de talvez dar tudo errado, sabe? Cara, as coisas foram acontecendo de uma maneira incrível, assim. As portas foram se abrindo e o meu caminho ele foi naturalmente sendo guiado para essa viagem. Né? Então, eu tinha o sonho. Eu tinha um sonho muito forte em mim e eu falava para todas as pessoas, e aí que entra o poder do pensamento mesmo, da afirmação, da fé. Eu falava para as pessoas, eu vou fazer uma viagem de bicicleta pelo mundo, eu vou. Eu não tinha nada, não tinha R$1 no bolso, tinha acabado de me formar, nem a bicicleta eu tinha, não tinha máquina fotográfica, não tinha nada. Mas eu tinha certeza de que eu iria. E eu afirmava para as pessoas, eu vou. E eu me via já fazendo isso. Até que chegou um dia, eu estava procurando emprego, não achava emprego e tal. E eu brinco que, graças a Deus, eu não achei nenhum emprego. Porque tem exatamente essa frase no livro, né? Exatamente. Graças a Deus não achei nada. Graças a Deus eu não achei. Porque senão ia estar... Nada disso teria acontecido. Porque apareceu um rapaz, que era um empresário da minha cidade, e ele me propôs um patrocínio para que eu pudesse realizar o maior sonho da minha vida. Então, ele assim... veio com essa ideia? Ele veio com a ideia por conta do livro do Rafael Lima Verde, que foi o rapaz que escreveu o meu prefácio do livro, né? Enfim, uma situação lá que rolou. O livro do Rafael Lima Verde é sobre uma viagem. Isso, o Rafael Lima Verde escreveu um livro sobre uma viagem que ele fez pela América Latina. Então, ele foi uma grande inspiração para mim e o livro dele mudou minha vida. E esse cara chegou no café e falou, que massa essa história, que legal, pegou com o livro na mão. E eu falei, é meu sonho fazer isso. Ele falou, então você vai fazer.
E esse cara mudou minha vida. Então ele foi o patrocinador da viagem. Ele esperava algo de retorno? A gente tinha um projeto em que eu iria divulgar a marca dele. Tá. E eu senti medo. Claro que eu senti. Né? Eu pensei, caramba, velho, me deu um frio na barriga, na verdade. Eu fiquei muito feliz, eufórico. Eu falei, meu Deus, eu vou viajar o mundo mesmo. Mas e o trampo, e a grana, e a vida padrão? Como é que vai ser? Mas isso aí durou 2 dias e passou. E depois eu nunca mais olhei pra trás, não senti medo. Tinha certeza de que era esse o meu caminho. Né? Não foi nada forçado, eu não deixei nada pra trás. E sua família, assim, seus pais? Quando você falou que você não ia trabalhar e você ia fazer isso, como que eles lidaram? Cara, quando eu contei pros meus pais, eu já tinha feito outras 2 viagens. E aí... De bike? essas 2 pelo Nordeste, né? E aí eu chamei os 2 pra conversar. Falei, ó, a gente precisa conversar hoje à noite. E aí eles já esperavam alguma coisa. Aí a gente sentou no sofá e falei, ó... eu vou fazer mais uma viagem de bike, mas dessa vez vai ser maior. Aí eu falei, vou fazer uma volta pela América Latina. E aí meu pai não falou nada, ficou quieto. E minha mãe falou, tá, mas você vai voltar dessa viagem completamente perdido. Eu falei, tá. Bom, meu pai ficou quieto, porque ele não teve muito o que falar, e minha mãe estava completamente cheia de razão. Eu voltei perdido da viagem mesmo, sem saber o que fazer da vida. Coisa de mãe, né? Imagina que você pudesse até se encontrar com a viagem. Não, assim, durante a viagem eu me encontrei, mas é claro que depois que eu Tá, voltei, o que fazer agora, né? foi muito difícil voltar para a realidade, porque durante a viagem era uma outra vida que eu vivia. Era tudo muito fácil, muito fácil. E quando eu voltei para a realidade, eu fiquei perdido. Porque eu não sabia viver aquela vida mais, né? A vida de adulto. Porque quando eu saí, eu tinha 25 anos. Tava iniciando ali Eu tava a vida, começando a vida de adulto. Uhum. Claro que com 25 anos a gente já é adulto faz Sim. tempo, né, galera? Mas assim... Mas de trabalho... Mas eu tava na faculdade ainda, né? E eu não fui pro mercado de trabalho. Eu fui viajar de bicicleta. Né? E quando eu voltei com 28, eu não era uma pessoa que estava construindo uma carreira, que estava já, né, aprendendo a ser adulto nesse sentido, né? Nesse sentido profissional. Então foi um baque, assim. Né? Eu acho que eu amadureci muito em alguns aspectos que eu vejo que são muito importantes para a nossa vida, mas não amadureci nesse sentido de uma carreira, né? Da vida padrão. Sim. E eu voltei para a vida e ali estava tudo o que acontece no dia a dia de todas as pessoas e eu não me adequei àquilo. Sabe o que eu acho muito louco que você falou? Que a sua vida era muito fácil quando você estava viajando, né? Muito. Só que você conta no livro muitos perrengues Claro, que você passa. são perrengues, mas são perrengues maravilhosos. Por exemplo, você tá... Cai neve em você na sua bicicleta, na barraca, você acorda e tá cheio de neve. Sim. Isso pra você não era um grande problema. O problema é talvez ficasse em Araraquara, na sua cidade natal. Exato, aquilo lá era um problema de viagem, que é um perrengue que a gente sabe que a gente vai passar e eu tava ali pra isso. Eu tava pra viver a aventura, pra viver, né, o perrengue mesmo da bicicleta, da aventura, da neve, né, do frio, né, de ter que achar um lugar pra dormir, coisas que muitas pessoas não gostam, mas eu gosto, ainda mais naquela época, né, que eu era moleque, tava cheio de energia, não tava nem aí pra nada. Então esses perrengues eram de boa, então por isso que eu falo que sim, minha vida durante a viagem era muito fácil em todos os sentidos. Esses dias difíceis, eu sofria em alguns momentos, né, dias de muita dificuldade do pedal, assim, que eu ficava extremamente cansado, e é claro que eu ficava estressado, né, não tava feliz o tempo inteiro. Tinha dia que eu ficava puto da vida, eu falava, meu Deus, não é possível que não vai chegar, eu tô morrendo de fome, eu tô cansado já. Mas isso também era parte do perrengue bom, entre aspas, né? E a vida real, né? A vida depois que eu voltei, e a gente vê que, óbvio, a gente tem problemas, todas as pessoas têm problemas para enfrentar, em todos os sentidos da vida, né? Indo pra parte da viagem, especificamente, como que foi o roteiro que você pensou? Assim, qual foi a sua ideia de sair de Araraquara? Passou por onde no Brasil? Para onde você foi na América Latina? Porque você passou por neve, por calor, por montanha, por tudo, né? Então, como que você foi pensando esse roteiro? E se você acha que foi um roteiro que foi bom, assim, que valeu a pena ter feito, se você mudaria alguma coisa? Entrando mais na viagem mesmo agora, especificamente. Eu tracei essa rota baseada um pouco no que o Rafael Lima Verde fez, né? Eu
imitei ele. Como a minha viagem foi inspirada no livro dele, como o livro dele foi o motivo de eu ter conseguido patrocínio, então eu quis fazer uma viagem aqui também pela América Latina, para começar pela nossa casa aqui, sabe? Deixa eu conhecer minha casa, meu continente, né, a cultura aqui dos meus vizinhos, até o México, e beleza, né? Então, eu tracei, né? Eu lembro de ficar no Google calculando as distâncias, quanto daqui até Buenos Aires são 3.000 e pouco, tá, vou precisar de 3 meses. Tá, dali até o Chile são mais 2.000, preciso de mais 2, né? Fui somando, e vi que eu precisaria de 2 anos e meio. Então eu tracei a rota a grosso modo, né? E claro que as cidadezinhas que eu ia parando, isso aí era no flow, ia acontecendo naturalmente, mas foi assim que eu fiz. E não me arrependo, claro, foi maravilhoso, incrível, todos os lugares que eu passei. E a sua ideia sempre foi fazer sozinho essa viagem, só que ao longo da viagem você teve muitos encontros. Isso foi bem curioso pra mim, porque você teve muitos encontros muito profundos, que às vezes duravam poucos dias, e você tinha que se despedir muito das pessoas, né? Porque você está em constante movimento. Queria que você contasse um pouco desses encontros, assim. Quais foram os encontros mais especiais que você teve e como que era estar toda hora se despedindo de pessoas? Exato. Chegou uma hora que meu coração ficou cansado de tanta despedida, né? Era o que eu queria. A minha proposta era essa. A minha proposta era ficar sozinho por todo esse tempo. Era uma coisa de um chamado interno mesmo, assim, de, cara, eu preciso ficar sozinho. Eu quero esse tempo pra mim, eu quero me conhecer, eu quero conhecer as pessoas, quero conhecer as culturas, quero entender o que é Deus um pouco melhor, quero me conectar com Deus. Então eu queria estar sozinho. E sendo assim, eu iria conhecer pessoas, eu iria me apegar a essas pessoas, eu iria passar de 2 a 10 dias com elas, mas eu tinha que seguir. Né? Porque eu tinha uma meta, eu tinha um prazo, eu tinha um tempo pra voltar pra casa. Até o dinheiro também, né? Tinha coisa da grana, tinha o patrocínio, então eu tinha um tempo. Então, por um tempo isso foi muito bom. Em muitos momentos, na verdade, eu ia embora da casa das pessoas chorando. Eu chorava muito nessa viagem, eu falo disso no livro. Mas Você é bem chorão, né? eu sou chorão, sabe? Eu me emociono. E aí, isso me ensinou sobre o desapego, né? Sobre, essas pessoas estão guardadas no meu coração, agora eu sigo, eu preciso aprender sempre a estar bem sozinho, independente de qualquer coisa. Mas claro que doía, né? Claro que a saudade batia, é claro que eu sentia, sou ser humano, eu sinto, né? Mas foi uma coisa que eu busquei, uma coisa que eu queria viver. Só que no final da viagem, essas despedidas já começaram a ficar dolorosas demais. E deu o tempo certo de eu voltar para casa, né? E ter aprendido muito com todas essas pessoas, né? E elas estão aí presentes e eu tenho imensa gratidão por todas elas, por tudo que eu vi, vivi, aprendi, por tudo que elas me deram. O que eu acho interessante é que no seu livro você conta que alguma dessas pessoas você conheceu no começo da viagem, ou no primeiro ano, e depois você foi reencontrar depois no final, né? Por exemplo, o Eduardo Werner, que é o seu avô espiritual, né? Você encontra na Argentina, né? Sim. E depois lá no Pará. Conta um pouquinho dessa sua relação com o Eduardo, porque você tem muito carinho por ele, tem 2 capítulos lá dedicados a ele. Sim. E você parece que tem uma relação muito, muito forte com ele. Quem que era o Eduardo Werner? Cara, Eduardo Werner, um senhor de, na época, 76 anos. Acho que tem a idade dele no livro, não lembro agora. Um senhorzinho especial. Um senhor, uma espécie de bruxo, um mago. Uma pessoa que tem uma espiritualidade muito avançada, uma sensibilidade muito aguçada e uma conexão muito grande com Deus. E ele usa disso pro bem, né? E ele, me conheceu, a gente estava num hostel, numa cidadezinha no interior da Argentina, que se chamava Merlo, uma cidadezinha super gostosa, e a gente estava sozinho nesse hostel, só eu e ele, que ele conhecia os donos do hostel, ele meio que morava lá. E ali a gente se conectou de um jeito incrível, assim, a gente passou uns 4 dias juntos, eu não fui embora por conta dele, eu queria ficar com ele, eu queria ouvir, eu queria aprender o que ele tinha para me passar. E ele falava de Deus de um jeito inesquecível, assim, uma pessoa que falava de um Deus muito maravilhoso. E eu queria absorver aquilo. E ele pratica, eu não sei nem se ele tá vivo hoje, porque faz um tempo já que eu não mando e-mail para ele. Pra filha dele, eu mando e-mail pra filha dele. Mas eu acho que ele tá bem, com certeza, ele é um velhinho forte. Ele fazia ali uma terapia, não sei se eu posso chamar de terapia,
enfim, uma espécie de reiki, né? Com as mãos. Mas é uma técnica chamada Jorei. Existem igrejas pelo mundo, né, messiânicas que aplicam Jorei. E ele era parte dessa igreja. E aí, com esse Jorei, então, ele tinha aí... ele era um canal de cura. Ele fala, não sou eu, não faço nada. É Deus que faz através de mim. Né? Então, ele ia lá, aplicava Jorei em mim, fazia ali de manhã, né? Eu ficava sentado recebendo aquela energia. E era muito bom aquilo. Então, não tinha por que eu não ficar ali mais um tempo, né? E depois, eu encontrei ele em Belém do Pará, 2 anos depois, porque a mulher dele é brasileira. E a filha também, a filha mora em Belém. Então, ele fica entre Argentina e Belém, e eu tive o privilégio, a sorte de estar em Belém justo na mesma época que ele, que era começo de ano, então ele estava lá com a família. É Alter do Chão? Não, foi em Belém mesmo. Ah, tá, porque depois você vai pra Alter do Chão. Antes de Belém, eu fui pra Alter. E encontrei com ele lá. E aí foi mais um encontro especial, a gente passou alguns dias junto, ele até me levou lá pra conhecer o lugar onde ele aplicava o Jorei lá e tal, enfim. Então foi um senhor realmente muito legal, me contou muitas histórias sábias, muito legal, muito especial. No livro, você tem bastante respeito para falar sobre religião e sobre espiritualidade, porque você até fala assim, cada um acredita no que quer, não quero aqui influenciar ninguém, não quero, sei lá, passar as minhas ideias para as pessoas como se isso fosse o certo. E você fala muito de fé, né? De Deus e desse senhor, por exemplo, é uma parte disso. Queria saber, assim, você tem uma religião ou você criou algo para você, assim? Qual que é? O que você sente com isso? Eu não tenho uma religião. Antes de fazer essa viagem, meses antes de fazer essa viagem, eu frequentei o Centro Espírita, né? Que, se a gente for falar de religião, talvez seja uma das que eu mais gosto. Gosto muito do espiritismo, gosto muito do budismo, né? O espiritismo como algo que entra na esfera da fé, porque a gente está falando de algo que a gente não vê, a gente está falando de espíritos, né? Tá falando de algo extra carnal. E o budismo como uma forma de algo mais palpável, uma técnica de meditação, uma técnica de respirar e tentar manter a presença e tentar reduzir aí tanta ansiedade que a gente vive hoje. Então, acho que eu gosto dessas duas frentes, né? Mas assim, então não tenho né? Não visto a camisa de nenhuma religião, mas gosto muito dessas duas, e entre outras que também, se eu boto um pastor para falar ali, eu vou ouvir. Né? Um padre, se estiver falando coisa boa, né? Vamos ouvir o que tem de bom para ser ouvido. Eu achei legal que você falou que o Eduardo ele usa o que ele tem pro bem, né? Porque tem muita gente que usa pro mal, né? E às vezes faz com que a religião entre num lugar... pra mim já entrou assim, num lugar meio de tipo, porra, não quero saber desse assunto, porque, pô, tô cansado de ouvir essas pessoas falarem sobre isso. Principalmente agora, né? Que a gente tem visto... Sim. Sei lá... Aqui no Brasil é muito pastor que acaba entrando nesse mérito, mas assim, de ficar meio saturado de pessoas usando a religião para algo ruim. Então é muito legal ver você falando de religião de uma maneira super leve, tranquila, de como você foi se adequando a isso e como você foi vendo o que era legal para você, assim, porque realmente hoje a gente não tem tantos exemplos, assim, né? Parece que ou você escolhe uma ou outra... O nome de Deus tem sido usado de uma forma muito distorcida. Inacreditável. É justamente feio. O oposto, né? Usar o nome de Deus para fazer coisa ruim é feio. Eu queria aqui passar um pouco para momentos da sua viagem que foram marcantes, porque tem fotos inacreditáveis aqui no seu livro, tem mais fotos ainda no seu Instagram. Bastante. Inclusive, é até legal falar isso para as pessoas. Eu te conheci porque um amigo meu me falou, conhece o Beto do Fé Latina? Eu entrei no seu Instagram, vi uma foto de um menino da Amazônia e, assim, não é que eu fiquei reparando, eu só vi, te mandei uma mensagem, depois eu tava andando aqui no Beco do Batman, vi sua Kombi, vi um monte de foto lá, e aí eu reconheci você pela foto do menino. Então, assim, não foi nem pelo nome, não foi por nada, foi pela foto que você colocou lá. Então, essas fotos são muito legais. E eu queria que você falasse um pouco sobre momentos da viagem. Eu sei que se foram 2 anos e 8 meses, são muitos momentos. Mas alguns lugares específicos assim que você guarda com carinho. E imagens assim da viagem. Eu selecionei aqui algumas que a gente pode falar daqui a pouco. Mas é isso, lugares que foram marcantes para você que você guarda com carinho dessa viagem de 2 anos e 8 meses. Nossa, essa pergunta é sempre muito difícil, porque são realmente muitos lugares, né?
Mas Merlo, por exemplo, é uma cidade especial, porque eu conheci o Eduardo, né? O senhor Eduardo. A Colômbia, em geral, é um país muito especial, porque ali eu conheci muitas pessoas incríveis que me ajudaram muito. A Colômbia é um país em que eu quase não paguei hospedagem, as pessoas não me deixavam pagar. As pessoas me botavam para dentro de casa o tempo inteiro. Isso aconteceu em todos os países, mas na Colômbia foi muito especial. Argentina também é um país que eu amo. Peru, difícil, são muitos, cara. Mas assim, você falou da foto, né? Talvez agora vamos falar de paisagens incríveis, né? Meu, o Salar de Uyuni na Bolívia é um lugar... O Salar de Uyuni é um lugar absurdamente incrível, parece que você está em outro planeta. Né? A capa do livro que foi feita no deserto do Atacama também, você está no meio de um deserto, aquilo é mágico. San Blas, um arquipélago de ilhas no Panamá, no Caribe. Então, aquelas ilhazinhas com os coqueirinhos assim, parece um fundo de tela de Windows, a coisa mais linda do mundo. Várias fotos suas podiam ser fundo de tela de Windows. Várias fotos, que bom. Chama eu Windows, me patrocina Windows. Estamos em busca de... Você conta sobre alguns dias que você passou no deserto, que você precisava ter toda a sua comida guardada, sei lá, para 4 dias, e você não ia ter contato com ninguém durante esse momento. Como que foi isso para você? Porque foi um momento do seu livro que me chamou um pouco a atenção, que era um momento que você sabia que você não ia ter mais com quem falar por, sei lá, um tempo determinado. Assim. Como que foi isso? Essa experiência dos 4 dias no deserto foi uma das mais marcantes, com certeza. Foi muito intenso, foi muito massa. E não foi fácil também. Então foram 4 dias sem nada, sem encontrar um posto de gasolina, um restaurante, nada. Era eu. E aí eu via os carros que passavam pela estrada, porque tinha uma estrada asfaltada, então eu seguia essa estrada e os carros passavam e me davam água. E alguns queriam me dar comida também. Davam água. E você contava com esses carros para te dar água? Sim, eu contava com esses carros. Eu dependia deles. Mas eu sabia que eles iam parar. Fé. Tinha certeza, não tem por que não. Né? Eu ergo a garrafinha d'água, os carros passam e me dão água. Isso é fato. Alguns queriam até me levar, queriam me dar carona, mas isso eu recusava. Enfim. E foram 4 dias absolutamente intensos, como eu já falei, mas por conta dessa solidão, né? Por conta de estar num vazio, num deserto, acampar no meio do deserto, sem tomar banho, Qual era o deserto? sem ir no banheiro, deserto do Atacama, no norte do Chile. É o deserto mais seco do mundo e é o deserto com o céu mais estrelado do mundo. Então eu fiz a foto da capa do livro lá, né? Inclusive eu abri a caixinha de pergunta, a Bianca Auriemo perguntou como ele tirou essa foto incrível das estrelas. Então, essa é uma foto que eu fiz que eu tive muita sorte também, muita sorte de ter ali a Via Láctea nascendo ali bem atrás da minha barraca com a minha bicicleta. Eu tinha uma máquina profissional em que eu fiz a foto com um tempo de exposição de 30 segundos. Ficou ali 30 segundos captando luz. Depois eu fiz uma ediçãozinha básica nela e virou isso aí. A foto mais, para mim, a mais linda da viagem. Então, e foi assim, foram dias em que eu... Sem tomar banho? Sem tomar banho, sem nada, né? E aí, cara, foi bem espiritual também, porque eu tava escutando tudo que tava acontecendo dentro de mim, vezes 10, né? Porque eu tava no silêncio, no deserto. E às vezes é bom, mas às vezes não é fácil, né? Ficar sozinho, às vezes não é fácil lidar com a própria cabeça, né? Com nossos próprios pensamentos, né? E é isso que a gente tem que aprender ao longo da vida, né? Deixa eu te perguntar, nesses 2 anos e 8 meses, você teve vários momentos de solidão, mas teve também momentos com famílias e um monte de gente que passou no seu caminho. Você sentiu, agora, foi uma pergunta que surgiu na minha cabeça agora, você sentiu falta, por exemplo, de ter uma terapeuta ou algum acompanhamento psicológico durante esse momento? Durante a viagem? Não, durante a viagem não. Hoje talvez eu gostaria, por exemplo. Mas naquela época não, naquela época eu não pensava nisso. Eu tava em paz, assim, comigo, com as pessoas que encontrava no caminho, com Deus. Não sentia essa necessidade. A gente falou um pouco sobre esses lugares marcantes que você foi. Seria dicas para dar para as pessoas, dicas de viagem? Você faz viagens que não são tão tradicionais, você faz com a sua bicicleta, que é um pouco diferente do que uma viagem normalmente as pessoas fazem, né?
Mas, assim, lugares na América Latina que você foi, que você acha que talvez não sejam tão óbvios, assim, que para as pessoas, ó, fica atento a esse lugar ou aquele. Tem alguns lugares especiais, assim? Nossa, tem muitos. Vamos lá. A gente pode falar do Uruguai. A costa do Uruguai é uma costa incrível que está aqui do lado do Brasil, né? Só descer ali para o Rio Grande do Sul que você já cai ali, né? Vai para Cabo Polônio, vai para La Paloma, Montevidéu ali. A costa do Uruguai é linda. A Argentina também é um país que eu sou apaixonado. Fui agora para a Patagônia esse ano, fiquei 3 meses pedalando por lá e é um lugar inacreditável, um dos lugares mais lindos que eu já vi aqui de toda a América Latina. Ali é demais, sabe? Existe uma vilazinha chamada El Chaltén, que para mim é a mais especial, né? Que tem o Fitzroy, que são montanhas ali inacreditáveis. Atrás dessa vilazinha tem essas montanhas, é um negócio místico, incrível. A água da Patagônia, né? Eu fui pra lá e eu não acreditava que eu podia beber água do rio, beber água das lagoas em qualquer lugar. É água de geleira, né? É água de degelo, então você pode beber. É um lugar incrível, 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 incrível. O Ushuaia, a Terra do Fogo ali, podem ir. Depois, cara, o Salar de Uyuni, o deserto de sal na Bolívia, é incrível, tanto no inverno como no verão. Eu só fui no inverno, porque ele tá seco, é muito frio, o lugar mais frio que eu já fui. Ali eu peguei menos 15 graus. É lá que tem uma foto sua com a bicicleta num gelo absurdo, assim? Com a neve mesmo? Com a neve não é lá, né? A neve foi no Chile, na Cordilheira. Essa já tem uma foto na barraca lá, que tava muito mais frio do que na neve. Quanto, mais ou menos? Menos 15, menos 20 à noite. E o saco de dormir aguenta isso? O meu aguenta, né? Tem que ter um equipamento bom, senão você morre, velho. Mas aguenta mesmo ou você fica passando frio à noite? Ah, você não vai ficar igual na tua caminha, mas você vai ficar bem, assim. Você vai ficar legal, assim. O dia que eu dormi na neve tava menos 10, eu tava de boa. Dormi de boa, real, assim. Enfim, e o deserto do Atacama também, São Pedro de Atacama, podem ir para São Pedro de Atacama, que é incrível, que tá perto do Salar de Uyuni. Então, quem vai para São Pedro de Atacama normalmente vai ali para Bolívia, que é perto, conhece o Salar de Uyuni e volta. Tá. Ou vai pra Bolívia e vai, vem pro Chile e volta pra Bolívia. É uma viagem que dá pra fazer os dois? Dá, isso, tem que ir. Machu Picchu, né? Mochilão por ali, La Paz, né? Toda essa região ali da Cordilheira, da Bolívia e do Peru. Huaraz é uma cidadezinha no Peru também, que fica na Cordilheira Branca, que é uma região da Cordilheira dos Andes muito especial também, cheia de lagoas e trilhas para você fazer e, incrível. Equador é um país que você pode conhecer tudo, velho. Equador é incrível também, tem praias lindas. E é bem fora do radar das pessoas, né? Ninguém vai muito pro Equador, pra Colômbia. Agora que a galera tá começando a descobrir que é incrível, eu promovo muito que vão pra lá, porque é demais. O Equador é um país pititico que você tem montanhas, você tem a Cordilheira dos Andes, né? Com vulcões e tudo mais. Tem praias lindas e do outro lado tem a Amazônia. Então é tudo muito perto, é incrível, é muito barato. Depois você tem a Colômbia, que também é o mesmo esquema, tem muita coisa na Colômbia, uma cultura incrível. E por aí vai, cara. Já tem lugar pra ir. Vamos deixar a América do Sul. Depois América Central e México, deixa pro próximo podcast. Você estava falando aqui no off sobre Salar de Uyuni, que às vezes fica espelhado. Conta um pouco no Salar de Uyuni, no inverno ele fica seco, né? E no verão chove e ele vira um espelho d'água. Como é um solo que ele não é muito permeável, né? Então a água não é absorvida, então vira um espelho mesmo, assim, uma película d'água. Eu nunca fui, não sei né, dependendo do tanto de chuva, se é assim ou se é assim ou se é assim, mas é um espelho, assim, né? E você vê tudo duplicado, você vê o céu, assim, você vê foto disso, você fala, cara, que loucura. Cara, que louco. Eu tô com muita vontade de ir pro Atacama, mas eu tava entre ir pro Atacama e Salar de Uyuni, mas agora que dá pra fazer junto... aproveita pra fazer os dois. Só. Sim. E o melhor jeito de fazer a viagem, você acha que é como, assim? De bicicleta. Essa eu falei, só levantei a bola que eu já sabia que ia vir. Eu queria falar sobre uma foto sua, que eu até marquei aqui, que é a foto da bicicleta cheia de... aqui é a foto do Salar de Uyuni, né, que você falou. Sim. É a bicicleta cheia de neve. Essa é a foto que essa foto era a capa do livro da primeira edição. A primeira edição, quando eu lancei o Felatina, essa foi a foto que eu escolhi para ser a capa.
E ela é desse dia aqui, quer ver? Ó? Que essa foto é impressionante, mas essa aqui é mais um pouco. Essa aqui, ó. Então essa foto da bicicleta vem desse dia aqui, ó. Não sei se vai focar, mas eu dormi aí na minha barraca e acordei desse jeito. A gente coloca na edição também a foto. É isso, bota lá na edição que vai ficar melhor. Como que foi esse dia? Que colou aí? Cara, aí eu tava no Chile, na primeira noite no Chile, foi assim que eu fui recebido. De belas boas-vindas. Eu sabia que ia nevar, então eu tava na Argentina, subindo a cordilheira, vários dias pra subir. Cheguei na fronteira com o Chile e eu sabia que ia nevar. Só que só ia nevar em cima da cordilheira, tá? Se eu desço e vou lá pra baixo, já não vou pegar neve. Então eu tinha que ficar lá em cima. E eu queria conhecer neve, óbvio. Eu nunca tinha visto neve na vida. Foi assim que eu conheci. E aí, eu falei, caramba, preciso ficar aqui em cima, vamos achar um lugar pra ficar. Só que não tinha nada, não tinha uma vila, não tinha nada ali. E aí, cara, eu, mais uma vez, né, como eu falo no livro, eu ativei o modo paizão. Fiz minha oração e falei, vai, me guia. O modo paizão é muito bom. E aí eu achei uma lagoa, que chama Lagoa de los Incas, Laguna de los Incas. E ali eu falei, eu vou acampar aqui. Só que eu tava sem nada, eu não tinha comida. E não tinha, como eu já falei, nenhuma vila ali. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né, e tal. E aí apareceu uma caminhonete, parou ali, estacionou pra ver a lagoa. E eu fui ali no vidro dos caras, falei, velho, vocês sabem se tem algum mercadinho por aqui? Os caras falaram, tá doido, não tem nada aqui. Eu falei, então. Eles falaram, por quê? Eu falei, cara, porque eu queria acampar aqui. Eu falei, você é doido, vai nevar, velho. Eu falei, por isso que eu quero, né? Eu quero acampar na neve. Eles falaram, você tá ficando louco. Eu falei, eu sou meio louco mesmo. Aí eles falaram, então tá, você quer acampar? Você quer comida? Eu falei, quero. Eles, então tá bom. E aí o cara abriu a mochila e começou a me dar um monte de comida. Me deu macarrão, molho, me deu lá um enlatado de pêssego, não sei o que, doce de leite. Ele era o próprio mercado. E aí eles desceram comigo até a beira da lagoa, me ajudaram a cozinhar o macarrão, porque eles tinham um fogareiro bom, cozinharam o macarrão pra mim, armei a barraca ali e tal. E aí eles se despediram, falaram, ó, fica com Deus, boa sorte. Toma aqui meu telefone, me deu um papelzinho com o telefone dele, falou, ó, eu moro na próxima cidade, quando você passar por lá, você me liga que você vai ficar lá em casa. Caraca. E aí fiquei na casa dele. Fiquei. E aí dormi, né? Dormi na barraca, com frio na barriga, e a neve estava prevista para começar às 11 horas da noite. Beleza, dormi e tal, tava muito cansado, lógico, depois de subir a Cordilheira dos Andes. E aí eu capotei, assim, e tal, só que eu tava ansioso, e eu fui acordando no meio da madrugada, e, cara, a primeira vez que eu acordei, assim, eu ouvi um barulhinho, assim, na barraca, eu falei, caramba, a hora que eu abri a porta, assim, chuva. Falei, porra, velho, não, cadê? Eu já conheço, queria, né? Já. Aí dormi de novo, acordei 4 horas da manhã, chuva e nada da neve. Aí acordei 7 horas da manhã, já tava de dia, assim, eu vi uma sombra, assim, dessa altura na barraca, assim, em volta da barraca. Falei, agora é. Aí eu abri a barraca, já caiu neve dentro, tava tudo branco, coisa mais linda do mundo. Aí foi uma gritaria, foi uma loucura. E assim eu conheci a neve. E aí a princesa tava... E aí eu fui ver a princesa congelada, ela virou a princesa branca de neve. Pra sair desses lugares é tudo de bicicleta? Você conseguia sair com a neve de então, bicicleta? aí esse dia foi louco, velho, porque aí eu precisava sair dali, né? E eu não sei o que a neve pode fazer. Não sabia quanto ia nevar, não tinha vida louca total, não tinha a menor previsibilidade das coisas. Inconsequente, né, no caso. Hoje você olha pra trás e você acha que você foi um pouco inconsequente? Cara, talvez. De não pesquisar o que poderia acontecer. E se neva 2 metros de altura, eu ia encobrir minha barraca, eu ia acordar e podia morrer, sei lá, velho. Então sim, eu fui inconsequente. Mas acordei e eu fiquei um tempo ali ainda, curtindo um som, comendo meu pêssego que o amigo me deu e tal. E aí eu falei, bom, agora vamos sair daqui. Só que era mó foda sair dali. Tinha um barrancão assim pra subir, cheio de pedra embaixo, era ruim. Então eu tive que fazer umas 4 viagens, desarmar tudo aquilo cheio de neve e colocar em cima da bicicleta. Então eu levava umas mochilas, voltava, levava mais, voltava, levava mais, voltava. Até que eu consegui chegar lá em cima, na estrada. E ali tinha um posto de...
de serviços de limpeza das vias, né? Das estradas. E tinha um senhorzinho lá que é o responsável por limpar a neve para que os carros possam passar. Só que a estrada estava fechada, porque estava nevando muito, eu não podia estar ali. A hora que ele me viu, ele falou, o que você tá fazendo aqui, velho? De onde você surgiu? Tá tudo fechado. Eu falei, tava dormindo lá embaixo. Ele falou, você é louco? Eu falei, eu sou louco. Mas ele ficou puto. O tio ficou brabo comigo. Ele falou, vai, entra aqui que eu vou levar você. E aí me botou na caminhonete e eu tava todo pomposo, não tava nem aí, né? E aí ele teve que me levar. De bicicleta não ia rolar. Eu não pude descer de bicicleta, infelizmente. Mas esse tio me desceu com a caminhonete até onde a polícia tava lá fechando a estrada. E aí eu troquei minha bicicleta, coloquei na caminhonete da polícia. A polícia me levou até um outro lugar que tava sol. E aí eu pude continuar pedalando. Isso é o tipo de coisa que você tivesse planejado acontecer, não ia acontecer, né? Nunca. Eu preciso estar lá, mas alguém tem que me dar uma carona depois. Não, jamais. E a minha viagem foi assim. Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse sem planejar nada. Né? Então, tipo assim, existe o Couchsurfing, né? Que é uma plataforma em que você se inscreve e as pessoas te recebem. Eu não queria saber de Couchsurfing, eu falava que eu estava no universo surfing, eu queria viver o dia a dia, a aventura e que as coisas acontecessem. Você não pegou o Couchsurfing? Nunca. Eu não queria, eu queria o acaso, eu queria mostrar que a fé é poderosa, eu queria chegar no lugar e chegar e falar, cara, não faço a menor ideia do que vai acontecer, mas vai acontecer. E no máximo você pega e sempre acontecia. No máximo eu pego minha barraca e vou dormir em qualquer canto, mas sempre acontecia. E é isso que eu queria viver, e é isso que eu queria escrever. Eu queria mostrar isso, mostrar a bondade das pessoas, né? Mostrando então que dá para confiar. Às vezes nem sempre é preciso que esteja tudo planejadinho. É bom, é bom. Hoje eu já sou muito mais planejado do que antes, né? Hoje eu já sou pai, enfim. Mas é muito bom você viver essa aventura de se jogar de peito aberto, confiante de que tudo vai dar certo e sempre dá certo, né? A questão é trazer isso para nossa vida, para o nosso dia a dia, que não é lá na viagem, é aqui na Babilônia, na cidade, né? Continuar com essa fé, com esse peito aberto, sem planejar, é muito difícil. E eu tento resgatar aquilo que eu vivia enquanto eu estava viajando para minha vida de hoje. Também um pouco disso é o projeto, né? O projeto Fé Latina é um pouco tentar trazer isso para as pessoas que não vivenciaram isso que nem você. Exatamente. Eu preciso ser coerente com as minhas palavras, eu preciso tentar viver na pele o que eu vivi nessa viagem. Só que hoje. Beto, a gente não fez na ordem cronológica, mas eu queria falar um pouquinho sobre o momento que você chegou de volta à sua cidade. Que você escreve ao longo do livro inteiro que o que importa não é o destino, mas sim o caminho. Mas quando você chega na sua casa, você escreveu no livro: eu quero minha casa, minha família, não tô nem aí pros lugares maravilhosos que existem daqui até lá. Eu não tô nem aí pro caminho, só penso no destino. Como que foi chegar depois de 2 anos e 8 meses vivendo fora, encontrar sua família? Você foi recebido lá também? Como que foi isso? Cara, o dia da chegada foi inesquecível, um dos dias mais intensos também da minha vida, voltar para casa e rever todo mundo, né? Chegar na praça central da minha cidade e encontrar todos os meus amigos ali de uma vez só. Fazia 3 anos que eu não sabia o que era isso, né? Eu tava sempre sozinho, encontrando pessoas e me despedindo, encontrando e me despedindo. De repente eu tô com todos os meus. E foi muito especial. Eu abri o peito e caí ali no meio daquela galera e beijava e abraçava todo mundo. A cidade te recebeu? A cidade me recebeu, né? Tinha até polícia me escoltando lá na entrada da cidade. Foi um sucesso. Você postava coisa na época? Postava no Facebook. Tá. Não tinha Instagram ainda. Tinha, mas estava começando. As pessoas acompanhavam um pouco? Acompanhavam. Todo mundo acompanhou pela internet. Num trecho do seu livro, você coloca aqui: no começo de 2014, você descobriu uma nova doença que trata-se de um vírus degenerativo causado por uma doença degenerativa causada por um vírus que ataca pessoas que saem pelo mundo com suas bicicletas, achando que a vida é pra brincadeira. O mosquito se chama Pedale Viva. Depois de contrair essa doença, a única maneira de sobreviver é viajando de bicicleta. Depois dessa viagem de 3 anos, como você tem lidado com essa doença? E eu vou colocar mais um ponto, que é: agora você tem uma filha. E eu queria saber como que você planeja lidar com isso, com essa sua necessidade de estar sempre viajando de bicicleta, agora que você tem uma filha. Como que você planeja a sua vida? Legal. Cara, é só sobre essa doença, né? Explicando aí. É uma brincadeira que eu ouvi uma vez de um cara chamado Evandro, que é um viajante também, um cara que viaja a vida inteira de bicicleta, e ele fala, cara, quando você começa a viajar de bicicleta, você toma uma picada que você não consegue mais parar. Né? Você quer viajar, você quer conhecer. E aí, quando eu tava durante a viagem lá, eu tive
lembrei disso que ele falou e tentei fazer um texto sobre isso, né? E coloquei ali toda uma lógica da doença e o que tem que fazer, né? Para que a gente não morra, para que a gente não envelheça, a gente vai pedalar e vai rejuvenescer e tal, enfim. Fiz essa brincadeira e foi super legal. E aí, cara, como é que era a pergunta mesmo? Agora como você vai fazer que você tem uma filha? Como que você vai Como que eu tô lidando com essa doença? É verdade aí. Eu tomei essa picada, fiquei doente e hoje minha vida é muito diferente daquilo, né? Claro. Então, assim, tento lidar sempre, óbvio, da forma mais natural possível e eu não gostaria também de ficar a vida inteira viajando como eu viajava. Também eu não iria aguentar. Eu gosto da rotina, eu preciso da rotina. Então, hoje eu tento e eu tô encontrando esse equilíbrio entre a vida, né, de pai, uma vida em que eu trabalho, eu tenho minha rotina, eu faço minha academia, eu tenho meus afazeres diários para fazer aí. E uma vez por ano eu faço viagens mais longas, de 2 a 3 meses. Tá. E aí eu vou para uma região do mundo, faço uma viagem, pedalo por 2, 3 mil quilômetros e volto dessa viagem com a ideia de lançar novos livros. Então, para cada viagem, um livro. Então, eu fui para Patagônia, fiquei 2 meses e meio e agora eu estou escrevendo o livro dessa viagem. Ah, que legal. Então, vamos lá, vamos finalizar esse livro. Depois que eu termino esse livro, eu quero ir para outro lugar. Vamos para a África, para a Ásia, para a Europa. E para cada uma dessas viagens eu quero me entregar de cabeça, viver os perrengues, viver a aventura, fotografar pessoas, fotografar paisagens, e aprender com essas pessoas, escrever sobre essas pessoas, escrever sobre os perrengues e tentar trazer sempre uma mensagem de fé através desses livros e através das redes sociais. Seu trabalho hoje é escritor, então? Eu sou um fotógrafo-escritor. Fotógrafo-escritor. Uhum. Ah, tá. A fotografia também é. No meu Instagram diz que eu sou fotógrafo, escritor, palestrante. Então eu digo que essas são as minhas 3 profissões de hoje. Uma fotografia sua vai estar ali, ó. Atrás. Aê, olha, Porque essa parede tá vazia, tá vendo? Essa parede tá muito vazia, ela precisa muito de uma foto minha. Precisa muito. Eu gostei muito daquela Vamos pensar na paleta. O do macaco vai ficar perfeito aqui. Você achou do macaco boa? Não, vai ficar perfeito. Porque o macaco tá Sério. posando pra foto. A do macaco vai ficar animal. Eu acho que também vai ficar animal. Perfeito. Qual o tamanho que dá pra ter? Ah, velho, aqui um 60 por 90, assim, né? Então é isso. Se você colocar pequeno, você vai se arrepender. Não vou Tem que pôr ser pequeno. maiorzinho. Então você vai fazer... Beto Ambrosio vai ter uma foto cenário do backstage. Ó, que honra! É isso, tá? Sensacional. Combinado já. Como eu falei, abri algumas perguntas pro público e o pessoal mandou aqui, o pessoal que me segue mandou. Ah, que massa. Então, a Beli Ueda perguntou: qual a maior falácia que você desmistificou ao viajar pela América Latina? Se é que tem alguma, né? Sim, de algum lugar. Você foi pra Cuba, por exemplo? Fui pra Cuba. Algum lugar assim que você ouvia Colômbia. muito falar? Colômbia? Colômbia é um lugar que me surpreendeu muito positivamente. Então, existia dentro de mim, eu sei que existe dentro de muita gente, um preconceito com a Colômbia por conta do histórico, né? Narcotráfico. Do narco, dos atentados e, porra, velho, que país louco, não pode, perigoso, né? E eu ia pra Colômbia. E, inclusive, o Rafael Lima Verde, ele escreve no livro dele que ele não foi pra Colômbia porque a mãe dele não deixou. É mesmo? Foi a única imposição que ela fez, foi que ele pudesse viajar pela América Latina, mas ele não vai pra Colômbia. Por conta de um preconceito que ela tinha. Tudo bem que a época que ele foi, 2000, 2001, eu não sei como que era a situação, como é que tava. Talvez estivesse, eu não sei agora a história, né? Até que ponto foi assim ou não. Mas ele pulou a Colômbia. E eu não, né? E eu fui também já com essa... Caramba, o que será que é a Colômbia, né? Como que vai ser? E, velho, foi o que eu já falei. Foi um dos países mais incríveis, um país que eu amo, sou apaixonado. Então, com certeza, a resposta para essa pergunta é a Colômbia. Realmente me surpreendeu. Perfeito. Cleonir Beck, que tem um sobrenome parecido com o meu, porque ela é minha mãe, perguntou: ele se inspirou no filme Diário de uma Motocicleta? Você Também, já assisti o filme. Do Che Guevara, né? Sim, muita gente fala aí quando eu conto a minha viagem, igual do Diários de Motocicleta do Che Guevara. Eu falei, também é uma inspiração, né? Foi parecido na viagem, na América do Sul, que ele fez aqui, Bolívia, né? Peru, Argentina, né? Mas a dele tinha um motor, o seu não tinha motor. A diferença é essa, o meu era no arroz e feijão. Bianca Auriemo: como ele tirou essa foto incrível das estrelas, já foi essa. E por fim, Marcelo Siqueira Gils: qual é o melhor e mais seguro país para se pedalar na América do Sul? E o pior? Cara, o mais seguro... Putz, é difícil falar.
A questão da segurança é muito relativa. Eu pedalei por todos os lugares, nada me aconteceu. Em nenhum momento eu achei que eu estava em um lugar de risco, de perigo, de tensão. Mas nem pelas estradas, assim? Tá, se a gente for falar de estrada, né? Tá. Puta, também é complicado isso. Que nem agora, por exemplo, eu pedalei pela Patagônia e não tinha acostamento, mas eu me senti absolutamente seguro porque os carros ali me respeitavam muito, eles saíam, abriam uma distância, é pouco movimento na Patagônia, então não tem aquele tráfego que é perigoso, então os carros te veem, eles desviam. Então até quando não tem acostamento, eu me senti seguro. Tá. Sabe? Agora, por exemplo, o negócio é onde você tá, em qual região do país. Então, você tá chegando em La Paz. Ali eu fiquei doido. Que é um movimento maluco, parece a Índia. Ainda mais com a altitude, né? Você ainda mais com a altitude, tudo ali misturado, aquela fumaceira e um monte de carro. Então, assim, acho que depende. Se você tá perto dos grandes centros, é mais perigoso. Se você tá mais afastado, num lugar mais tranquilo, remoto. Então, essa pergunta é difícil, cara. Difícil responder, assim. Tá ótimo. Beto, para finalizar, se tem alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão vendo você? Você é uma pessoa que eu adorei o livro e me inspirei por você, então deixa aí uma mensagem para quem está escutando também. Cara, a mensagem acho que é o guia do meu projeto, que é a fé, né? Mas a fé na vida mesmo, né? Independente de religião, como eu já falei, independente do que a pessoa acredita, independente do que a gente tem visto na TV, que está sendo difícil, né? Está sendo difícil a gente ter fé na humanidade, né? Mas tentar resgatar lá do fundo uma esperança, né? De que a gente está melhorando, de que o mundo vai melhorar, né? A gente vai se ajudar, mas isso no micro, né? De micro em micro a gente vai construindo um macro, né? Então, como ajudar o mundo? Ouvindo o que as pessoas querem te falar, ouvindo mais do que, né? Aprendendo a ouvir mais do que falar, dando bom dia pro porteiro, né? Agradecendo por tudo que a gente tem, escutando as pessoas. Sei lá, acho que assim a gente vai construindo, né? Uma comunidade mais saudável e é isso aí. Beleza. Eu vou te falar que eu abri esse podcast com um grande objetivo de escutar pessoas que eu tinha interesse que eu não conseguiria conversar se não fosse pelo podcast. Você é uma dessas pessoas. Da hora, mas... Se não fosse o podcast, seria difícil a gente ter uma conversa de 1 hora e pouco. É só me chamar pro boteco, velho. Também tem essa possibilidade. Então, concordo com você. Eu acho que escutar e conversar com pessoas é um jeito maravilhoso de aprender e de ir evoluindo, de conhecer gente nova, culturas novas. Às vezes nem é o que... Por exemplo, eu não vou fazer uma viagem de 2 anos e 8 meses de bicicleta, mas dá pra tirar muito do que você fala pra minha vida. Então, legal, massa. Valeu, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, valeu por me ouvir também, a todos que ouviram aí, muito obrigado. Muito obrigado, sigam o Beto Ambrosio no Instagram. Me sigam, compartilhem com os amigos, mostrem o livro pra galera, isso aí fortalece as próximas viagens. Compre o livro Fé Latina. Compra o meu livro, que comprando esse livro a gente vai fazer outras viagens, lançar novos livros. Ele até escreve às vezes uma dedicatória pra você, descrever com certeza, vai ter dedicatória, lógico. Eu não vou ler porque é exclusiva, mas ó. Com o maior carinho, da hora. Obrigado, viu, Beto? Eu que agradeço, velho, muito bom.